Vou fazer a pergunta que eu acho que você deve receber muitas vezes. A capa realmente importa? Com certeza. É o primeiro contato Com da certeza. pessoa com a obra, né? Sim. Quais elementos que não podem faltar nela? O que não pode faltar de forma nenhuma é a identificação com aquele gênero literário. Então, por exemplo, uma capa de um romance jovem adulto é muito diferente de uma capa de um romance histórico, que é muito diferente de uma capa de uma romantasia. É tudo romance? É tudo romance, mas são públicos diferentes. Então, por exemplo, uma capa de um livro, de um romance jovem adulto, geralmente você tem uma ilustração de uma cena. Você pega um romance contemporâneo, Carla Madeira, você vai ter uma foto mais abstrata. Então, o que não pode faltar numa capa é a identificação com essa estética daquele nicho específico, porque senão o leitor bate o olho e ele passa direto. E se ele bateu o olho e passou direto, ele não teve nem a chance de ler a sinopse. Então, tudo bem, o que convence a pessoa a comprar a sinopse pode até ser, mas se ela passou reto pela capa, ela não teve nem a oportunidade de chegar naquela sinopse. Então, capa é vital. Muito conta. importante. Como foi o processo do 24 Horas de Amor? A capa, assim, eu não sei o livro, mas a capa é linda, a artista é incrível, a Thaísa Maia, que foi a Ju Domingues que me indicou também, e... É muito bonita a capa mesmo. E bonito. todo mundo fala, assim, sabe? Eu mandei o livro pra 2 editoras no ano passado e o retorno que elas me... A primeira coisa foi tipo, eu deixei o livro em cima da mesa e todo mundo que passa fala, nossa, que capa bonita. Então, realmente, marca, né? Não tem como negar isso. E com ela foi muito tranquilo. A Thaísa é incrível. Eu não sou uma pessoa muito imagética, então... É difícil estruturar uma história que você passou tantos anos escrevendo em, tipo, uma cena pra uma capa, sabe? Acho que essa é a parte mais difícil. Mas foi muito uma troca de... Eu não penso tanto no resultado, talvez até devesse pensar um pouco mais, mas era mais uma tentativa de, assim, como é que a gente passa a essência de tempo... e de uma paixão, e essas cores, porque como o livro se passa em Campos do Jordão, e eu tinha ido para Campos do Jordão uns tempos antes, eu queria muito que passasse a vibe de Campos. E Campos, para quem já foi, tem uma energia tão específica, e eu lembro das cores também, assim, de uma coisa meio primaveril, sabe? E aí o resto foi a mágica que a Thaísa faz e sabe fazer. Eu lembro que eu mandei uma playlist pra ela na época também, de Posso tipo... inspirar? Escuta aí, Essa vê é o a vibe que eu quero. e deu certo, assim. Que bom. Pelo menos ela disse que ajudou bastante na bom. inspiração do desenho. E eu acho que tão importante quanto a capa é o título, né? Porque logo na sequência você te chama muito também. Eu sou meio simplista com os meus pensando assim, mas é difícil. Acho que título é uma das coisas que eu não sei com outros autores, mas eu rapidamente me arrependo, sabe? Eu sempre... Ai, cara, eu deveria ter ido por outro caminho e tal. Mas eu acho que também tem... Isso que você falou da capa e do título serem honestos de alguma forma. De, tipo, se você pegar 24 Horas de Amor, olhar a capa e ler o livro, você pode não gostar, mas você não vai sair com a sensação de, tipo, isso aqui não foi honesto. Tem coerência, né? É Que coerente. tem muitos que enganam, né? Eu acho que Tem muitos que esse é um enganam. dos problemas. Talvez você se vender demais como alta literatura quando você está escrevendo... Sabe, um romance jovem adulto pode ser alta literatura, não é que essas coisas não podem coexistir, mas até para um entendimento de público, de como é que um público... Se a capa de 24 Horas de Amor fosse uma coisa super, sabe, abstrata e intelectual... Não é a vibe, né? Do que Já tá nem ia combinar nem escrito. com o título, né? Tipo, Sim. 24... É bem direto pro público que é direcionado. Sim. Gostou do corte? Veja o vídeo completo no canal aqui da Casper, deixa um like e se inscreve aqui no canal.